Você já deve ter ouvido falar que o apóstolo Paulo fundou a igreja em Roma, juntamente com o apóstolo Pedro. Isto é o que nos ensina a tradição católica. Mas será verdade? Irineu de Lyon escreveu no seu terceiro livro contra as heresias no ano 180 d.C. Abre aspas. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga, e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Será esta afirmação confiável mediante as informações trazidas pelas Escrituras Sagradas? Pois Irineu também afirma no livro 4 desta mesma obra, abre aspas, o verdadeiro conhecimento é a doutrina dos apóstolos e a antiga constituição da igreja em todo o mundo, e a manifestação distinta do corpo de Cristo, conforme as sucessões dos bispos, pelas quais eles transmitiram aquela igreja que existe em todos os lugares e chegou até nós, sendo guardada e preservada sem nenhuma falsificação nas Escrituras, por um sistema muito completo de doutrina e sem receber adição nem subtração, e a leitura da palavra sem falsificação, disposição lícita e cuidadosa em harmonia com as Escrituras, sem perigo nem blasfêmia, fecha aspas. Portanto, para encontrar verdade apostólica e ortodoxa, mesmo nessa tradição de Irineu, temos de procurar nela a harmonia com as Escrituras Sagradas. Historicamente, sabemos que os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio no ano 49 d.C. É o que nos revela o historiador Suetônio no ano 121 d.C., na sua obra Vida dos 12 Césares, na seção Vida de Cláudio. Abre aspas. Como os judeus constantemente perturbavam a incitação de Crestus, ele os expulsou de Roma. Fecha aspas. Crestus é uma forma latina do grego Christus, ou seja, ungido. Sabemos por este registro histórico que no ano 49 d.C. haviam judeus sendo expulsos de Roma por pregarem sobre Jesus. O historiador Eusébio de Cesareia, no segundo livro da História Eclesiástica, sobre o tema As Obras de Fílon que chegaram até nós, escrita em 322 d.C., também nos relata o que se segue. Abre aspas. Por esse tempo, Paulo realizava sua viagem desde Jerusalém até o Ilírico. Cláudio expulsava os judeus de Roma, e Áquila e Priscila, lançados de Roma com os demais judeus, desembarcavam na Ásia e conviviam com o apóstolo Paulo, que estava a consolidar os fundamentos daquelas igrejas recém-lançadas por ele. Quem nos ensina tudo isto é também a Sagrada Escritura dos Atos, fecha aspas. Eusébio está fazendo menção do registro histórico do médico Lucas, o livro dos Atos dos Apóstolos, onde no capítulo 18, verso 1 a 3, lemos o que se segue, abre aspas. E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, juntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Unidas essas informações, descobrimos que o motivo de Paulo ter conhecido Priscila e Áquila em Corinto era a expulsão de judeus cristãos de Roma. Uma informação importante que nos é trazida é que Áquila era um judeu natural do Ponto, cidade às margens do Mar Negro na Ásia Menor. No ano 33 d.C., sabemos que segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 9, judeus do Ponto ouviram o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, e muitos judeus do Ponto foram batizados naquele dia confessando a fé, entre os quais poderia estar também Áquila e muitos outros, que tendo ido para Roma já anunciavam a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, no ano 62 ou 64, quando escrevia sua primeira carta de Roma, dirige-se também aos estrangeiros dispersos no Ponto. Entendemos assim que os cristãos do Ponto eram fruto do trabalho da pregação de Pedro e não de Paulo.